Olá, gente! Seja bem-vindo aqui ao Museu Pelé, aqui na cidade de Santos. Eu vou levar vocês a conhecer aqui o museu da cidade de Santos, aqui do Museu Pelé, onde tem várias raridades, coisas lindas aqui sobre a vida do grande rei Pelé, jogador de futebol da seleção brasileira aqui. Então, gente, vamos lá comigo conhecer um pouco do Museu Pelé aqui da cidade de Santos. Olá, gente, sejam bem-vindos aqui à TV CNB. Hoje a gente vai mostrar uma coisa aqui muito particular e uma coisa muito bonita que a gente já descobriu aqui na cidade de Santos. É o Museu do Pelé. Então, gente, nós vamos mostrar para vocês como que é o Museu do Pelé daqui da cidade de Santos. Eu tô aqui com a Mônica. Tudo bem, Mônica? Sejam bem-vindos. A Mônica vai nos mostrar aqui como que é o museu da cidade de Santos, aqui do Pelé, tá? Ela vai nos descrever o que eu vi aqui, tá? De coisas particulares aqui, muito bonitas, coisas pessoais do Pelé, da idade de infância dele, tá? Que estão aqui no museu, tá? Que foi doado pelo Pelé. Então, Mônica, você pode nos levar aqui e mostrar como que é o museu aqui do Pelé? Sim. A gente está no térreo, onde tem a linha do tempo da vida do Pelé, então objetos desde a infância dele, e a linha do tempo vai contando a carreira dele no Santos, no Cosmos, até o final. Depois nós vamos ver os outros andares, são as 4 Copas onde o Pelé jogou. A gente acompanha com a gente aqui no início da vida do Pelé, quando começou. Você poderia nos descrever para a gente essa parte aqui? Então, aqui a gente tem a infância do Pelé, fotografia dos pais dele. Muita gente vê essa foto e pensa que aqui é ele e a Dona Celeste. Na verdade é o seu Dondinho, o pai dele, que foi um grande craque também, ensinou muita coisa para o Pelé. Seu Dondinho jogava no Bauru Atlético Clube e foi onde o Pelé também começou, quando era criança. Aqui nessa vitrine a gente tem alguns objetos da infância do Pelé, caixinha de engraxate, que o tio dele ajudou ele a fazer. Pelé, no começo, engraxava sapatos na estação ferroviária lá de Bauru para ganhar uns trocados e comprar camisa ou bola para o time descalço que ele já tinha. O cofrinho dele, onde ele guardava os primeiros trocados. E esse rádio aqui era o rádio onde o seu Dondinho escutava os jogos de futebol na época, porque eles não tinham televisão. Então foi nesse rádio que o seu Dondinho também escutou a derrota do Brasil na Copa de 50. E chorou quando o Brasil inteiro chorou quando nós perdemos a Copa de 50 lá para o Uruguai. O Pelé, quando chega em casa e vê essa cena, ele colocou a mão no ombro do pai dele. Pelé tinha 9 anos e falou assim: pai, não chora, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu vou ganhar uma Copa para o senhor e ainda vou trazer um troféu desse para o senhor. Não chora mais. E 8 anos depois ele foi para a Suécia e ganhou a Copa do Mundo. E o que tem em sequência aqui? Eu estou vendo uma coisa aqui que diz as recordações do grupo. Na verdade, essa aqui é uma réplica da bola de meia que o Pelé levava na malinha dele para a escola. Quando ele saía da aula, ele sempre ia jogar com bola de meia. Muito depois, quando ele já era adulto e foi visitar os velhos amigos lá em Bauru, os amigos pensaram: puxa, hoje ele já tem tudo, o que nós vamos dar para ele, né, de recordação? Então eles fizeram essa bolinha e deram como uma recordação do grupo dos antigos amigos dele, da época da infância. Muito bom, muito. E aqui nessa parte aqui, eu tô vendo aqui, vocês têm uma coisa aqui. Aqui é o início da carreira dele, né, na Federação Paulista de Futebol, os primeiros títulos. A gente tem a réplica da camisa, não é a camisa que ele usou, mas é uma igual, do Bauru Atlético Clube, que naquela época se chamava Baque, e o das crianças era o Baquinho. Então aqui nessa foto a gente vê o Pelé pequenininho, já jogando no Baquinho. E lá no canto aquele senhor calvo é o Valdemar de Brito, que foi o técnico que o descobriu o talento do Pelé e incentivou ele a vir jogar num clube profissional, né? Falou com o pai dele, falou: ele tem que ir para um clube maior, queria trazê-lo para o Santos. E foi graças ao Valdemar de Brito que o Pelé chegou aqui em Santos com 15 anos. Essa foto é do dia que ele chegou, viajou a noite inteira de trem com o pai dele para vir aqui para Santos, vindo de Bauru.
Essa foto é o primeiro dia em que o Pelé na vida usou calça comprida. Foi quando ele chegou aqui no Santos e foi apresentado para os dirigentes do clube. E aí ele começa a carreira aqui, que foi brilhante, né? No início da carreira, aqui ele assinando o primeiro contrato. Esse é o primeiro contrato dele? É, profissional aqui. E quando ele começa a vida aqui em Santos, ele começou morando numa pensão aqui. Essa aqui é a carteira dele de... Carteira de atleta. São objetos, né? Que ele foi aqui. Depois, se vocês quiserem, tem tudo, a explicação. Ele começou morando numa pensão e começou já fazendo amigos aqui. A gente vê o Coutinho, que foi companheiro dele muito tempo no Santos, morava também na mesma pensão. Então são cenas do cotidiano dele. Nessa vitrine a gente vê um dos primeiros recordes do Pelé no Campeonato Paulista de 58, ele fez 58 gols. Então foi um dos recordes dele. O Pelé está no Guinness como o jogador mais jovem a ter ido para uma Copa do Mundo, para fazer gol na Copa do Mundo, né? E também pelo número de gols que ele fez na carreira. E essa foto aqui, você poderia me explicar quem que são? É o trio de ouro, né? Zito, Pelé e Pepe. Pepe, o canhão da Vila. Então eles três jogando no Santos era um trio imbatível naquela época, né? Isso é muito bom. E aqui o que nós temos nessa parte aqui? Então aqui nessa crônica o Nelson Rodrigues chama o Pelé de rei em várias partes da crônica, né? Dir-se-ia um rei, não sei se Lear, se imperador Jones, se etíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. E assim vai, falando sobre o talento do Pelé. E aqui nessa parte aqui que a gente vê fotos, flâmulas da carreira dele, aqui a época que ele serviu o exército. Até no exército ele entrou, durante o serviço militar ele fez parte do time de futebol. E claro que o time dele ganhou um torneio, né? A máquina de fazer gols. Essa parte aqui, aonde que é essa aqui? Aqui, eu não sei onde é esse estádio porque não está identificado aqui na Copa. Ali é um dos gols mais bonitos do Pelé, é o gol que ele fez no Juventus. Esse é o único registro desse gol, porque ele não foi filmado. Nessa vitrine a gente tem uma placa que relata um gol também muito bonito. São os dois considerados mais bonitos. Um gol que ele fez no Maracanã em 61. Quem estava narrando esse gol era o Joelmir Betting. Então, quando o Pelé fez esse gol no Maracanã, o Joelmir falou assim, nossa, esse gol foi tão lindo que merece uma placa. E daí veio a expressão gol de placa, porque realmente fizeram uma placa para ele como sendo o gol mais bonito da história do estádio, do Maracanã. Tá? Aí, assim, nas demais vitrines a gente vai ver vários troféus. Essa daqui em particular tem uma curiosidade, que é um par de chuteiras usado pelo Pelé. Muita coisa do talento do Pelé era nato e ele teve a humildade de ouvir os conselhos do pai dele, do Valdemar de Brito, que era o técnico. E o pai dele, que foi um grande jogador, como eu falei, aconselhava ele a aprender a chutar com os dois pés. Ele falava, se você quer ser grande como seu pai, você tem que aprender a chutar com a canhota também. Então ele, com raiva, ia para frente da parede e chutava durante horas com o pé esquerdo. Então ele se tornou ambidestro. E aqui nessa chuteira a gente repara bem que a ponta dos dois calçados está gasta. Porque ele chutava e ele jogava, tocava a bola igualmente, com a perna direita ou a esquerda. É uma coisa que eu também não sabia disso, né? E o Pelé, ele encantou o mundo. Aqui nessa vitrine, por exemplo, a gente tem um registro dele ainda no vestiário, tomando banho, teve que sair do chuveiro todo ensaboado para cumprimentar o Robert Kennedy em 65, porque todo mundo queria conhecer o Pelé. Para vocês terem ideia, quando o Pelé conheceu muitos presidentes da República, papas, reis, rainhas. O Reagan, quando foi conhecê-lo, cumprimentou e falou assim, olha, muito prazer. Eu sou o Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, porque o mundo todo sabe quem é o Pelé.
Então, era esse o nosso Pelé, que era conhecido no mundo todo. Então, na carreira do Santos, ele viajou pelo mundo todo. Aqui a gente tem uma mala que era usada naquela época. E ele foi recebendo várias comendas, títulos, aí só assim, olhando detidamente, né, chaves de cidades. Essa coroa aqui, por exemplo, ela foi dada ao Pelé lá no Mineirão. Ela pertenceu a um ministro e, na verdade, a curiosidade dessa coroa é que ela foi feita pelo mesmo ourives que fez a coroa de Dom Pedro II. Né? Aqui a gente fala um pouco do milésimo gol. Essas bolas são algumas das bolas comemorativas do milésimo gol, porque no dia já era esperado que ele fizesse um gol, né, que fosse o milésimo no dia do jogo. Então várias bolas já estavam preparadas para fazer. Depois a foto daqui, provavelmente nenhuma é a original, a gente não sabe onde foi parar, porque chutou. Sim, e foi embora, né? E essa interessante, e essa a coroa aqui, qual o significado dessa coroa? É só o suporte dessa bola. Da bola que foi feita. Colocaram a bola, o Mzinho lá, de 1000 gols. Então, assim, o milésimo gol, você vê, fizeram esse troféu, foram vários que foram feitos para comemorar esse feito. Até Carlos Drummond falava do Pelé. Então, marcar 1000 gols como Pelé é fácil, marcar um gol como Pelé é muito difícil. Ele realmente foi um atleta excepcional, abençoado com o dom e com a genética, né? O Pelé, ele tinha uma impulsão de 1 metro, ele conseguia saltar acima dos outros e conseguia correr 100 metros em 9 segundos. Então, uma explosão também muito grande. E ele, apesar de tudo, era o que mais treinava. Nem precisaria, talvez, treinar tanto. Aqui no Santos, ele era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então, também muito dedicado. Esse cetro e a coroa marcam a despedida dele da seleção brasileira, né, em 71. E aqui saiu na capa da manchete. E aqui nessa vitrine a gente tem meiões que ele usou. Naquela época o jogador não recebia 1, 2, 3 uniformes por jogo, ele recebia 1 ou 2 por ano. Então tinha que lavar e cuidar, e aí ficava assim desse jeito, né? E aqui a gente vê a fotografia da despedida dele do Santos. Então, dia 2 de outubro de 74, na Vila Belmiro, ele entrou em campo contra Santos contra a Ponte Preta, e o Pelé só jogou 20 minutos. E aí ele parou, ele se ajoelha, e a vila inteira chorou. E eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque é uma cena assim bonita de ver a gratidão dele com o público, com a carreira que ele tinha tido, né? Então esse jogo foi só assim mesmo uma despedida. E aí o Pelé, sabendo que ia encerrar a carreira, ele se diplomou em educação física e acabou nem exercendo, porque logo ele foi convidado pelo Cosmos. Eles queriam aproveitar um atleta, né, do tamanho do Pelé, em um momento como era o nosso do futebol brasileiro, para divulgar mais o futebol lá, que não era um esporte popular. Isso é verdade. Passou até agora e por sinal agora ainda se tornou assim ainda mais forte ainda com o time, os femininos, né? Que lá nos Estados Unidos agora tá pegando mais com os times masculinos. E essa foto aqui é do presidente Jimmy Carter. Ele foi também mais um dos presidentes que o Pelé conheceu, Jimmy Carter. Aqui me parece o Henry Kissinger. Esse é o Henry Kissinger, ainda atrás do novinho. Isso. Então foi um dos, né? Mas ele conheceu muitos, o Gorbachev, a Rainha da Inglaterra, o Rei Carlos da Suécia, os papas, João Paulo II, Paulo VI. Então aqui assim, é o final da carreira dele. A despedida dele foi lá, se não me engano, no Japão, esse troféu aqui.
E aqui a gente tem um dos recordes dele, que está no Guinness, a quantidade de gols que ele fez na carreira, 1282, embora haja controvérsias. Dependendo da base que se toma para fazer a contagem, esse número pode variar de 1281 a 1285, mas enfim, ninguém até hoje superou. O Pelé chegou a gravar música para crianças, ganhou disco de ouro, disco de platina, recebeu, como eu falei, comendas, Ordem Nacional do Mérito da França, comenda da Rainha Elizabeth, entre outras, República da Costa Rica. E ele foi nomeado atleta do século. Então, nessa fotografia aqui, a gente vê uma galeria dos maiores atletas do século XX em várias modalidades, né? Então, a gente vê, por exemplo, Muhammad Ali, Evander Holyfield, entre outros. E bem no centro, quem está lá, o nosso Pelé. Tá? Mais alguns troféus. E aqui na última vitrine a gente tem a estrela dos troféus, que é a bola de ouro. Então, a bola de ouro, a FIFA dava para o melhor jogador europeu. E por conta disso, o Pelé nunca recebeu, porque ele foi o melhor do mundo, o melhor atleta do século, mas ele nunca jogou na Europa, diferente dos atletas de hoje que rapidinho, né, partem para os times europeus. Mas então, sendo o Pelé, a FIFA abriu uma concessão em 2014, concedeu a ele a bola de ouro como o maior atleta de todos os tempos. Então foi aberta uma exceção para o Pelé. E a emoção dele aí recebendo o prêmio. Tá, então aqui a gente termina a linha do tempo, porque aqui foi realmente o encerramento dele como atleta. Oi, gente, como vocês viram aqui, um pequeno amostra do túnel do tempo da vida do Pelé. Agora nós vamos dar uma subida aqui no quarto andar, onde a gente vai conhecer aqui a história das Copas que eles têm aqui no museu. Então, vamos lá com a gente para vocês conhecerem um pouco da história do mundo das Copas. Venha com a gente.